sou Camila, do Instituto Fauna Brasil, e esse vídeo é um convite para você conhecer e utilizar o Guia de Atividades Educativas da Ilha de Santa Catarina. Um material pensado para apoiar os educadores, educadoras, projetos e diferentes iniciativas que atuam como multiplicadores no território de Florianópolis. A ideia é trazer um panorama dos principais temas que aparecem no guia, como os projetos que a gente trabalha no Instituto, esse contexto ecológico na ilha e alguns conceitos importantes na conservação. O guia é um material explicativo e pode ser utilizado de forma independente. Então, o vídeo vem como esse apoio para dar mais segurança na utilização, especialmente para quem está começando e quer se aprofundar esse olhar sobre o território. Porque o objetivo é comum, que a gente conheça melhor o lugar onde a gente vive. E a partir disso, então, a gente fortalecer as nossas ações de educação ambiental. Bom, o Instituto Fauna Brasil ele atua na conservação da biodiversidade, integrando ciência, educação ambiental, desenvolvimento econômico, junto com a promoção do bem-estar animal. Entre os projetos, a gente desenvolve as ações de introdução de espécies, incluindo o bugio ruivo aqui na ilha de Santa Catarina e também nos estudos para a reintrodução de pequenos felinos. Esse mapa, então, é um pouco da atuação onde a gente atua. Então, a gente tem um projeto no interior do estado com a introdução dos papagaios do peito roxo e aqui em Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, a reintrodução do bugio ruivo e dos pequenos felinos, com o apoio dos nossos parceiros ICMBio, IMA e Floran. Bom, gente, mas por que a gente faz esse tipo de trabalho aqui e a importância de fazer esse trabalho em Florianópolis, né? A gente tem aqui um contexto que a ilha de Santa Catarina está inserida no bioma da Mata Atlântica, que é um dos mais biodiversos, mas também mais ameaçados do mundo. Hoje, então, né, a gente resta só 24% dessa cobertura original, sendo que apenas uma parcela menor ainda corresponde a florestas maduras e preservadas. Então, a gente tem esse contexto histórico de desmatamento, que ela passou por esses processos intensos de perda de fauna, incluindo de várias espécies, né? Então, a gente teve, aqui é uma das nossas referências, né? A gente tem um livro do Relato dos Viajantes, que a gente tem o último relato, escrito em 1763, por exemplo, da presença dos bugios nas nossas matas, e também com suporte aí, de presença de ossos em sambaquis, para ter a certeza da existência desses animais. Gente, então, quanto a esse processo histórico, né, a gente chega num conceito muito chave, que ele é o conceito chamado de defaunação, que é a perda de biodiversidade gerada por ações humanas, como a caça e uso da terra. Então, a gente está falando da perda dessas funções ecológicas, né, dos nossos serviços todos ecossistêmicos relacionados a isso. E aí, então, aqui a gente traz para vocês alguns dos animais, dos mamíferos que existiam aqui na ilha, que a gente tinha nosso mamífero de maior porte, né? A gente tinha como a anta, mais de 5 espécies de felinos, mais de 3 espécies de veado, e também o nosso macaco bugio, que hoje ele já não é uma espécie extinta, porque a gente reintroduziu ele e ele está nesse processo de retorno aqui na nossa ilha, tá? Bom, gente, então, nesse contexto histórico de desmatamento, a gente também tem um contexto de recuperação, né, e proteção das nossas matas. Hoje, Florianópolis está com 41% do território com áreas protegidas chamadas unidades de conservação. Então, a gente tem 21 unidades de conservação, que elas têm uma gestão pelos diferentes âmbitos, né, nacional, estadual, municipal. Aqui vocês podem ver aqui no mapa, a gente também recomenda para vocês, é um instrumento que vocês têm aqui, que é o geoportal da PMF, que vocês podem acessar e terem um entendimento, né, de como que estão essas unidades protegidas aqui na ilha, tá? Então, com esse cenário de recuperação das matas, a gente também tem o próximo passo, que é, então, o retorno de espécies que estão perdidas e não estão mais aqui. Então, gente, a gente chega nos nossos projetos de reintrodução aqui na ilha de Santa Catarina. Bom, gente, brevemente, antes de falar dos nossos projetos de introdução em si, trazer rapidamente esses conceitos que a gente tem como base da IUCN, né, da União Internacional da Conservação da Natureza, sobre o manejo in situ de animais silvestres. Só para trazer, para ficar claro que a reintrodução ela é diferente de introdução, conceito de translocação é diferente de soltura e também de reforço ou suplementação populacional.
Então, a reintrodução, então, eu estou retornando ao local onde espécies ocorriam, elas foram extintas. Diferente da introdução, que eu estou trazendo uma nova espécie numa área onde elas não ocorriam antes. A translocação é essa relação do movimento de uma área para outra. Então, a gente translocou nossos animais que estavam reabilitados para aqui a Ilha de Santa Catarina, projeto de introdução, diferente de uma soltura, que é uma liberação mais simples, e do reforço, uma suplementação populacional, que é a adição de indivíduos numa população também com objetivos de conservação, né? Essa população estava precisando de um reforço populacional para garantir a reprodução, sobrevivência dela em médio e longo prazo, tá? Todos esses conceitos com objetivo de conservação, eles têm critérios, né, a seguir, que fala, né, a gente está falando de bem-estar animal, de conservação da espécie, de uma série de critérios genéticos, sanitários e comportamentais para eles acontecerem. E a reintrodução, ela tem essa base da restauração, o princípio de restauração ecológica. Então, eu estou restaurando o meu sistema, aquele que era antigamente. A gente perdeu esse sistema aqui na ilha e a gente vai, então, propor medidas para médio e longo prazo e restaurando ele mais próximo do que ele era originalmente, tá? Bom, gente, então a gente tem um exemplo que é o projeto de introdução do bugio ruivo aqui na ilha, né? Que ele começou lá em 2019 e seguiu uma série de etapas envolvendo reabilitação, exames, vacinação, soltura, branda e monitoramento, é a etapa que a gente se encontra hoje aqui. E falar um pouquinho, né, dessas espécies. O bugio ruivo é o guariba, para quem não conhece, ele varia ali entre 35 e 75 centímetros de tamanho. Ele ocorre desde o Espírito Santo até o oeste aqui da Argentina. São espécies totalmente herbívoras, gente. Eles comem folhas, flores, frutos, caules e cascas, vivem nas árvores, né? Eles tem essa barba aqui, como vocês veem, mais espessa, um rosto mais arredondado, essa pele mais avermelhada. E eles estão ameaçados, né? São espécies ameaçadas de extinção na categoria vulnerável. E eles não transmitem febre amarela. Todos os nossos animais aqui na ilha são vacinados. As áreas de soltura que ocorreram, eles foram soltos, então, dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho e do Maimbipe, no Refúgio Municipal da Vida Silvestre, que é no nosso maciço norte aqui na ilha, e também no sul, no Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri. Foram, então, 3 solturas sequenciais que ocorreram no norte da ilha, né, totalizando 9 indivíduos, e 2 solturas no sul da ilha, totalizando 7 indivíduos. Gente, hoje, como que a gente faz para tentar monitorar, entender esses animais? A gente faz nossas técnicas associadas de monitoramento, que a gente faz esse drone termal, né? Vocês podem ver na imagem ali, nessa imagem que é preta e branca, que tem uma marquinha mais destacada, né? É o calor dele, então a gente consegue identificar esses animais nas copas das árvores. E aí a gente, então, consegue ampliar para encontrar, como vocês estão vendo eles na imagem ali. Uma coisa muito importante que a gente faz como monitoramento, convida todo mundo, é a ciência cidadã, que é disseminar as informações e colher a informação a partir da população. Então, todo mundo pode ser um cidadão cientista, né? Então, a partir de informação, de relato, de áudio, a gente consegue, né, de gravação, de filmagem desses animais, a gente consegue estar monitorando e descobrindo onde eles estão, para acontecer nossas buscas ativas, né? Que a gente faz as trilhas para encontrar seus vestígios, fezes, sinais de alimentação desses animais, para ver se eles estavam lá. Armadilhas fotográficas, né? Que são as câmeras traps também, para a gente pegar registro de onde eles estão utilizando as áreas, e também os gravadores acústicos, para a gente conseguir estar ouvindo a vocalização. Gente, nessa mesma ideia, a gente trabalha então com um projeto de introdução de pequenos felinos aqui na ilha, um projeto mais recente, que ele nasceu em 2024, fazendo avaliação da viabilidade de introdução, fazendo levantamento então de dados para ver se é possível reintroduzir ou não essas espécies aqui. A gente desenvolveu também o guia de atividades, que é esse aqui que a gente está preparando para vocês, e fez uma série de consultas e pesquisas desde com a população, com especialistas, para entender como que se daria esse processo, lembrando então lá que para a reintrodução acontecer, ela precisa seguir uma série de etapas e uma série de critérios super cuidadosos para a gente fazer, ter esse esforço, né, acontecer
que vai muitos anos até se consolidar, né? Incluindo esses pedidos de autorizações, formação e principalmente educação ambiental. Gente, as nossas espécies alvos, tá? É o gato mato pequeno e o gato mato do sul, que é o leopardo gutulus. Ele tem esse tamanho, é o menor felino da Mata Atlântica, então ele chega a ser menor do que um felino doméstico. Tem essa pelagem, né, característica de rosetas, similar de uma onça pintada, e só que ele pode aparecer também na sua versão melânica, como vocês podem ver ali na imagem, o indivíduo todo preto. São animais terrestres e podem adaptar o horário de atividade, tá? Também estão ameaçados de extinção na categoria vulnerável. Eles se alimentam principalmente de pequenos roedores, aves e anfíbios. E a nossa outra espécie que a gente também está estudando é o Leopardus vide, conhecido como gato maracajá, que ele é um pouquinho maior, ele vai chegar a ter até o máximo ali uns 5 quilos, e ele tem um hábito totalmente arborícola e noturno, é uma espécie estritamente florestal, muito difícil de encontro com humanos, totalmente noturna, né? Então ele vai ter essa característica com os olhos grandes também para estar fazendo suas atividades, tá? Também são animais ameaçados em extinção. Gente, então a gente está nesses estudos iniciais, passando por todas as etapas para o entendimento, né? E construindo esses parâmetros para a gente chegar até o momento de reintrodução, tá? Para isso a gente realizou no passado a pesquisa de percepção, de avaliação da reintrodução de pequenos felinos aqui na ilha, né? A gente teve um resultado bem surpreendente em volta ali do entorno que vocês veem aqui na imagem da unidade de conservação do Maembipe. Então, nas comunidades do entorno, a gente fez pesquisa e teve uma aceitação muito alta da população sobre a ideia de introdução desses animais, né? Tendo quase 90% com apoio, sendo 30% que tem algum tipo de apoio e ressalva nesse processo. Mas o que mais fica surpreendente também é que mais de 40% não sabia da existência desses animais e tampouco que eles eram extintos aqui na ilha. Então a gente trabalha um pouco com desinformação e necessidade da gente trazer esse conhecimento para os nossos alunos, para as nossas alunas, para os nossos vizinhos entender o nosso ambiente que a gente vive para conseguir conservar, proteger e conviver em harmonia com essas espécies, né? Bom, gente, a gente tem uma série de desafios, né, na conservação, que é sempre importante a gente refletir, né? A gente tem desafios ecológicos, institucionais, sociais, para estar trabalhando sistemas, por isso o apoio de multiplicadores é super importante nesse contexto, tá? E aí a gente também tem, além desses desafios mais gerais, né, esses desafios do dia a dia, que são de respostas que a gente vai estar trabalhando ali nos projetos, né? Como a gente tem, por exemplo, a questão de atropelamento em estradas, de eletrocução, que a gente sempre vai estar trabalhando em conjunto, em vários setores, para estar minimizando esses problemas, né? E a gente vai ter também a questão, por exemplo, direta associada, né, a cada pessoa, cada uma, por exemplo, alimentação inadequada, interferência humana no contato com esses animais, né, que refere muito à desinformação sobre essas espécies e seus riscos associados. Bom, gente, por isso, né, a conservação ela não é apenas uma questão técnica, ela depende diretamente do comportamento humano. Ela só acontece com formação, sensibilização e atuação de rede. Conservação é conexão. E só a partir, né, de todo mundo no seu papel, e vocês, né, educadores e educadores, são esses multiplicadores para a gente conseguir conviver em harmonia com as espécies, né, fazendo esse trabalhinho de formiguinha em cada ambiente para a gente ter um futuro mais sustentável, mais equilibrado. E aí, nesse ponto, né, é fundamental a educação ambiental, que é o caminho para aproximar esse tema da realidade de pessoas, de transformar conhecimento em ação. E por isso, né, a gente traz aí o guia de atividades educativas, que reúne, então, propostas práticas, que podem ser aplicadas em diferentes contextos educativos, podendo ser aplicados para diferentes faixas etárias, conectando então esses temas de fauna, biodiversidade e o território local. Então, para a gente estar aproximando, né, nosso conhecimento da onde a gente vive diretamente.
Vocês vão ver, o guia ele é bem autoexplicativo, ele tem então, logo no início, né, esse contexto todo histórico, vai ter as espécies que já existiam, conta um pouco então dos nossos projetos, porque, né, ele acontece, e aí vocês já logo vão ver essa tabelinha que está aqui na tela de vocês de atividades práticas, são 8 atividades nomeadas, já com os indicativos de faixa etária, local e as disciplinas diretas transversais, né? Cada atividade ela também tem ali essa organização dos materiais precisos, tem um pequeno contexto inicial da atividade, as regras, procedimentos e materiais também complementares para todo mundo estar acessando e depois os pontos de discussão para você estar fomentando aí em sala de aula, no seu projeto, tá? E como que a gente pode acessar ele, pessoal? Então tem esse QR Code aqui em cima, vocês já vão dar direto no link do formulário de interesse que dá acesso ao formato automaticamente do guia em formato digital e ali você também nomeia se tem interesse de receber impresso ou possivelmente também a candidatura para estar fazendo os agendamentos das atividades assistidas com o Instituto Fauna Brasil no seu espaço. Então, é só preencher o formulário, a gente precisa, né, coletar esses dados para vocês estarem, para a gente estar entendendo quem está e por onde está circulando nesses territórios, para a gente estar dando essa devolutiva, entendendo os contextos e estar conseguindo manter essa conexão com vocês, tá? Então é isso, pessoal. A proposta não é só disponibilizar o material, é apoiar na aplicação prática, fortalecer então os educadores, iniciativas que trabalham com educação ambiental aqui no território para somar nessa rede, né? Então a gente convida vocês que trabalham esse tema a acessar o guia e estar nessa jornada conosco, tá? Gente, aqui vocês têm então mais um QR Code e também tem nossos inscritos das nossas redes sociais para você estar acompanhando o nosso projeto e nossa linha do tempo, em que momento esse processo que tem tantas etapas de acontecer, a gente tá para estar contando mais uma história, para estar se aproximando com a gente, tá? Aqui também tem todos os nossos patrocinadores que a gente agradece, que sem eles esse trabalho não seria possível.